Bom dia. Primeiramente, espero que todos estejam bem. Esse vídeo será para auxiliar a realizar simulações de dinâmica molecular. Essa etapa ela é muito importante para validar os resultados de Dawkins. Ou seja, para quem estiver realizando pesquisas, seja de iniciação científica, por exemplo, nesse campo de simulações computacionais, eu espero que esse vídeo possa lhe ajudar. O que eu irei apresentar será um exemplo a partir de um conformero obtido no Docking. Eu utilizei o software Vina para obter a conformação, né? Mas vocês podem utilizar o software e acharem melhor, tá bom? Então, a partir da conformação obtida, que eu já construí um vídeo referente ao Autodoc Vina, nós iremos submeter a dinâmica molecular. A importância disso é justamente porque, diferentemente do Docking, a dinâmica leva em consideração solvatação de moléculas de água, leva em consideração íons, principalmente em meio fisiológico, íons de sódio e cloro são imprescindíveis no processo de reconhecimento molecular. E também consideramos a flexibilidade do receptor, porque o modelo mais atual sobre o processo de interação proteína-ligante é justamente do encaixe induzido. Ambos sofrem alterações conformacionais de forma mútua. E no Docking, nós consideramos apenas uma flexibilidade parcial no receptor. E a dinâmica, ela realmente é muito importante para essa etapa. O único problema é o custo computacional. Recomenda-se ter um computador com uma GPU. Uma GPU acelera imensamente as simulações. Isso eu pude constatar na prática. Antes eu tentava utilizar a computação em nuvem e mesmo com vários núcleos, 12 núcleos, que, por exemplo, o Google Cloud Computing possibilita, as simulações demoravam semanas e semanas e eu não conseguia resultados no intervalo de tempo longo. Então, a GPU, utilizar os núcleos da GPU, acelera e muito as simulações. Okay? O software que eu irei utilizar é o NAND. Okay? Ele apenas tem compatibilidade com GPUs com chipset NVIDIA. Tudo bem? Então, o primeiro passo não é ainda baixar o NAND, mas baixar o VND. VND ele é a interface gráfica. É nele que nós preparamos tudo. Todos os arquivos, todos os scripts para iniciar a dinâmica molecular usando o NAND. Então, estamos aqui no site do grupo de pesquisa que desenvolveu o software e nele podemos perceber aqui, ó, software VMD download. Tudo bem? Recomendo baixar a última versão estável. No caso, nós podemos constatar que é a versão 1.9.3. Ok? Depois que vocês baixarem, existe um processo um pouco complicado, pode parecer nisso, para instalar. Ok? Como é que vocês vão instalar o software? Se for no Windows, é bastante intuitivo. Existe uma interface gráfica que facilita a instalação. Mas se for no Linux, como em qualquer instalação, há um script. Nesse caso, é o script configure, de configurar. Vocês executam o script como administrador, que no caso do Linux, a palavra-chave sudo. Então, sudo.configure, isso dentro do diretório, já descompactada a pasta, tudo. Ele vai criar uma pasta chamada de CRC. Vocês abrem o comando cd
CRC e sudo make install. Ele vai instalar no diretório padrão. Ok? Eu irei colocar tudo isso na descrição do vídeo, o passo a passo. Tudo bem? Eu acho melhor colocar o JavaScript pronto que simplesmente falar. Tudo bem? E aí ele vai instalar. E aí ele vai criar nas variáveis de entrada do sistema a palavra-chave VMD. Então, se for no prompt comando ou no terminal do Linux, quando vocês digitarem VMD, ele já vai abrir o software. Tudo bem? Se não abrir, não tem problema. Vocês podem ver, abrindo o diretório de instalação, eu irei abrir aqui. Dentro do diretório de instalação, vocês vão ver a pasta bin. E aí vocês podem abrir, tudo bem? VMD, ok? sudo./vmd. Esse é o comando padrão. Depois de aberto o VMD, a ferramenta que nós utilizamos para preparar os arquivos para dinâmica molecular é a QWikMD. E não é preciso ter conhecimentos de linha de comando. Há uma interface gráfica que auxilia bastante. Quando nós abrimos, o primeiro passo que ele vai pedir é justamente nós carregarmos o nosso complexo proteína ligante. O que eu irei analisar aqui vai ser a proteína 6YZ6, né, o código, né, PDB-ID, que é referente à glicoproteína spike, o vírus SARS-CoV-2, com um fitoquímico, que no caso foi um fitoquímico isolado da flora amazônica, já por pesquisadores já há um bom tempo, foi a friadelina, que é um triterpenoide. Agora, como é que nós vamos saber onde que o ligante ele se posiciona no receptor? Pois justamente, o resultado de DOC nos fornece isso. Nós não podemos adivinhar aonde que o ligante vai estar no receptor. Mas o DOC ele consegue encontrar o sítio de maior probabilidade que vai apresentar maior afinidade de interação. Quando nós obtemos o resultado de docking, ao menos no AutoDocVina, nós obtivemos o resultado no formato PDB-QT. Por padrão, o AutoDocVina fornece 10 confômeros, 10 conformações. Vocês podem realizar o que se chama de rescoring, ou seja, para obter a conformação mais provável. Existem várias maneiras. A mais conhecida por RMSD. Você sobrepõe a conformação obtida com a conformação de entrada. E aquele que tiver o menor RMSD é o que está maior coerente com a experiência. E percebe que nós estamos fazendo simulações teóricas, então está cercado de falhas. Nós procuramos, na medida do possível, se aproximar da realidade. Mas não podemos esquecer que são apenas modelos. Os modelos fundamentais para compreender os mecanismos moleculares de uma medicação, de uma proteína, tá bom? Ok. Eu já devo ter comentado no vídeo anterior, eu utilizo a ferramenta NNScore 2.0 para fazer justamente o que se chama de rescore. Você coloca o arquivo resultante, né, PDB-QT, que tem as 10 conformações. Também vou colocar a linha de comando para fazer isso. Percebe que aqui está todas as conformações, só que a gente vai escolher só uma dentre essas 10 para submeter na dinâmica. Então, você coloca a conformação nessas 10. Eu vou colocar a linha de código para fazer isso. Coloca o arquivo PDB-QT do receptor, né, que é o 6YZ6, e coloca o diretório do Vino. Ele já vai fornecer a solução, eu tenho uma solução anterior aqui. Para esse caso da friadelina, eu descobri, o software emergente de redes neurais, ele descobriu que o confômero 10, ou seja, o último, é o mais coerente com resultados experimentais. Então, percebe, não confômero de menor energia livre,
que é o melhor, ok? Então, por isso que esse chamado de RegScore é tão importante. E esse algoritmo é muito recente, ele é de 2018. Foi um esforço imenso que os pesquisadores fizeram para facilitar esse processo de escolher a melhor conformação. Tudo bem? Ok. Escolhemos a conformação, que é a 10ª. Então, eu criei um arquivo só com o conformando 10 e tirei todo o resto. Só isso, tá bom? Ok. Mas ainda tem alguns passos pela frente. Do PDB-QT, nós precisamos converter para um formato que outros softwares utilizam, como o VMD, que é o formato PDB. Basicamente, qualquer software na área de bioinformática trabalha com essa extensão. Então, no próprio Autodoc Tools, nós fazemos a conversão. Tudo bem? Não é difícil. Ok? Depois que convertemos para o formato PDB, acabou? Ainda não. Nós precisamos reotimizar a estrutura. Esse é um dos detalhes mais importantes que percebi, basicamente por tentativa e erro, porque sempre dava errado. Eu simplesmente não fazia a reotimização. Lembra que, para submeter ao docking, eu otimizei previamente a nível semi-empírico. Utilizei, o Hamiltoniano PN7. Ok? Só que, quando se obtém os resultados de docking, acontece algo que é como se ele sofresse, de um certo modo, uma distorção das ligações químicas da medicação. E nós temos que reotimizar. Vocês podem utilizar o software que tiverem maior facilidade. Eu utilizo o pacote Gaussian, a versão acadêmica, que é fornecida pela universidade. Mas existem alternativas gratuitas, como o Mopac, por exemplo, ok? Eu utilizava bastante ele, é intuitivo, ok? E também tem outra ferramenta também que é muito útil para otimizar nível semi-empírico, que é essa aqui. Eu não cheguei a testar a nível de mecânica molecular. Por exemplo, o Avogadro, que é um software, ele otimiza a nível de mecânica molecular, mas eu não sei se vai funcionar. A nível semi-empírico, já funciona. Então, com esse software, vocês conseguem otimizar a estrutura. Ele limita o tempo, né? Mas como o nível semi-empírico é bem rápido, questão de minutos, ele muitas das vezes vai conseguir alcançar a convergência da otimização. Tudo bem? Por quê? Depois que vocês otimizam, vocês salvam no formato .mol2. Tudo bem? Quando se salva no formato, por que salvar nesse formato? Porque para a dinâmica molecular existem dois conceitos centrais: arquivos de topologia e arquivos de trajetória. Os arquivos de topologia é justamente o que se quer simular. Os arquivos de trajetória são os arquivos finais, obtidos quando a simulação termina e que você submete à análise. Tudo bem? Para gerar topologia, vocês vão precisar de dois sites, né? Não precisa ter noção de programação. Esses sites, eles facilitam muito. Pesquisadores que se dedicarem construíram algoritmos que já facilitam imensamente essas simulações. Então, vocês precisam de uma ferramenta para gerar topologia do receptor, que é a nossa proteína, e de uma outra ferramenta para gerar topologia do ligante. Tudo bem? O ligante é obrigatório que esteja no formato .mol2. Pelo menos nessa ferramenta que eu utilizo, e pela minha experiência, foi a única que funcionou no software NAND. A ferramenta que eu irei falar é essa aqui, que eu também disponibilizarei o link. Nela, você faz um cadastro que é bem rápido, um cadastro gratuito, e depois você submete, aquele arquivo MOL2,
na extensão MOL2, ali. Lembrando que o arquivo precisa ter obrigatoriamente os átomos de hidrogênio na estrutura molecular. Com certeza vocês já perceberam que em uma estrutura planar de um ligante, né, de uma medicação, eles não é apresentado, né, de forma evidente os átomos de hidrogênio que estão ali interagindo, para facilitar a visualização, tudo bem? Mas ele está sempre lá, ok? Então é muito importante que quando realizarem a otimização estrutural, tenham a convicção, geralmente o software faz isso automaticamente, de adicionar os átomos de hidrogênio associados àquela estrutura molecular. Ok? Tudo bem? Depois de fazer isso, vocês submetem aqui no software. Infelizmente, a internet está bem comprometida, então talvez eu não sei se eu vou conseguir carregar. Mas o importante é vocês submeterem a estrutura no formato .mol2. Tudo bem? No fim, ele vai dar um arquivo chamado de STR. Esse arquivo é imprescindível. Ele é justamente o arquivo de topologia do seu ligante. Eu já havia feito uma simulação, na verdade está ocorrendo, né, nesse exato momento, e aqui eu tenho o arquivo STR. Deixa eu copiar para cá. O STR ele gera, né, via algoritmo, de todas as ligações, né, chamadas ordens de ligação, para que o algoritmo de dinâmica molecular possa interpretá-la e simular essa medicação. Ok? Então, o algoritmo já faz isso automaticamente. Esse arquivo no formato STR, que aquela plataforma gerou, é crucial e vocês vão apontar no software VMD. Tudo bem? Só que ainda falta gerar o quê? A topologia do receptor. Para isso, nós devemos utilizar uma outra ferramenta. O que eu utilizo e que vem me ajudando imensamente é a ferramenta CharmGui, com a funcionalidade PDB Reader. Nele, você basicamente coloca o arquivo PDB do seu receptor e ele vai dar um arquivo de saída, também no formato PDB. Tudo bem? E é esse arquivo de saída que você irá submeter lá no software VMD. Tudo bem? Só que tem uma questão. Ok? Percebe que nós estamos fazendo separadamente. Preparando a proteína separada e o ligante separado. Nós temos que unir o arquivo PDB com o arquivo MOL2. Mas com isso vocês podem utilizar o software que acharem melhor. O software que me ajuda muito e é gratuito é esse aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo da proteína 6YZ6 proveniente do Protein Data Bank. Tudo bem? Com esse arquivo, com esse software, você abre o arquivo PDB da proteína, abre o arquivo PDB do ligante e une. É intuitivo. Vocês vão conseguir. Depois salva como um arquivo só. E é esse arquivo único que vocês vão colocar aqui quando o software, né, VMD, estiver pedindo a estrutura cristalográfica, né? E aí é só selecionar load. Esperar carregar. Bem? Ok. Mas o que ainda está faltando? Existe um erro grave ainda, que ele ainda nunca conheceu uma estrutura, que é o nosso ligante. Então, nós vamos renomeá-lo. Um formato chamado de UNK.
O indicado o termo em inglês unknown, desconhecido, é o termo-chave para interpretar ligantes, porque o ligante não é um resíduo de aminoácido, ok? Glicina, por exemplo. Ele vai ficar como um desconhecido. Basicamente, ele é considerado como um heteroátomo, assim como um cofator, por exemplo. Então, o NK e checa. Pronto. Ele já reconheceu. Ele reconheceu porque previamente já tinha adicionado a topologia bem aqui. E o que é aqui exatamente? É aquele arquivo STR que nós geramos na plataforma CGFF. Nós apontamos o diretório e apontamos aqui como heteroátomo. Ok? Com isso, ele vai conseguir simular. Tudo bem? Ó, aqui nós temos a estrutura da nossa proteína. E aqui o nosso ligante. Então, é com esse visualizador que vocês vão poder ver como justamente ficou a estrutura. Né? Como é que houveram as flutuações conformacionais do ligante e do receptor. E assim que se compara se uma medicação é mais promissora que outra. Se uma medicação favorece maiores flutuações, MST e MSF, então quer dizer que há um maior potencial de modulação. Então, pelo menos do aspecto termodinâmico, nós podemos, né, afirmar que há uma maior eficácia. Porque, claro, uma medicação não depende só de aspectos termodinâmicos. Existem aspectos de absorção, de excreção, de metabolização, por citocromos, por exemplo. Então, nós estamos estudando apenas um aspecto, mas já vai ajudar imensamente. Tudo bem? Então, o próximo passo é basicamente dizer que uma solvatação explícita, que requer bem mais tempo computacional, colocamos a concentração molar do sal, o padrão é justamente esse valor de 0,15 mols por litro, que é justamente o quê? O que significa esse valor? Ele adiciona, né, íons para atingir a neutralidade do sistema. Isso é uma condição fundamental para iniciar a simulação de dinâmica molecular. Ele faz isso tudo automaticamente. O nosso trabalho mesmo é realmente aprender esses conceitos. O computador ele não vai fazer tudo sozinho. Né? Alguns passos precisam de um ser humano. E esses passos são esses que eu estou explicando aqui. Tudo bem? E aí o protocolo. O protocolo é basicamente a temperatura em graus Celsius e o tempo de simulação. Ponto importante. O ideal é que as nossas simulações tenham um tempo de maior do que 40 nanosegundos. Por que isso? Porque quanto menor for o tempo da simulação, como é um algoritmo de natureza estocástica, se nós fizermos 2 simulações com a mesma proteína, com o mesmo ligante, sobre as mesmas condições, ainda vamos ter resultados diferentes. É um algoritmo estocástico. É como um pêndulo duplo. Né? Às vezes, uma pequena diferença na condição inicial muda tudo. Né? Muda a configuração final do nosso sistema. A mesma coisa acontece na dinâmica. Então, para evitarmos resultados tendenciosos, por exemplo, a gente já tem um viés de que uma determinada medicação é mais eficaz, nós vamos querer isso na dinâmica, né? Quase que de forma inconsciente. Então, para evitar falhas dessa natureza, ainda que não propositais, né, é importante fazer simulações de maior intervalo de tempo possível. É complicado, porque simulações demoram semanas. E, principalmente se essa simulação estiver sendo feita no computador, que não é da universidade, não tem... Eu estou fazendo em casa. Consequentemente, existem problemas na rede elétrica. O bom do NAND é que ele permite reiniciar as simulações. Ele vai criando checkpoints conforme ele vai progredindo nas simulações.
Também vou colocar o script, como é que reinicia essas simulações. Tudo na descrição do vídeo, eu acho que vai facilitar. Então, vocês clicam em Save, aponta o diretório e cliquem em Prepare. Eu não vou fazer aqui, porque senão o computador vai travar mesmo. Mas eu acho que vocês conseguiram entender, né? Certo. Depois que ele faz isso, vocês preparam os arquivos, ele vai gerar todos os arquivos de entrada. Só que a dinâmica molecular, ela se divide basicamente em 2 passos, né? O equilíbrio e a produção, né? Que é a simulação propriamente dita. O equilíbrio, por si só, ele divide-se em 3 partes. Vocês conseguem enxergar isso quando clica em Advanced Run. Minimização, annealing. Annealing é justamente um algoritmo de otimização baseado nos cristais perfeitos, como diamante, cristais que se formaram e que têm milhões ou até mesmo bilhões de anos. Eles se formaram justamente a um aquecimento gradual desse cristal e depois a um resfriamento abrupto. É basicamente isso que o software vai fazer com a proteína. Ele vai aumentar essa temperatura, partindo de temperaturas muito baixas, e aí ele vai aumentando até chegar à temperatura que nós consideramos, os 300 Kelvin. E depois ele resfria de forma brusca. Ele faz isso para minimizar a estrutura. Ok? Então, quando nós formos executar as simulações, nós vamos constatar que vai ter um algoritmo aqui, o run. Os arquivos-chave são 2. Equilibration, esse 0conf, e o production1.conf. O primeiro, que é o equilíbrio, vocês precisam apontar o diretório do NAND e apontar esse arquivo. Tudo bem? E aí ele vai deixar o computador calcular. Eu vou colocar todos esses scripts na descrição do vídeo. Tudo bem? Ok. Então, eu tenho um script já aqui. Como é que vai fazer isso? Aqui, eu aponto o diretório onde está o NAND, digo quantos núcleos do computador ele vai utilizar. Nesse caso, eu estou utilizando 4 núcleos, que é o número de núcleos total que tem no meu computador. E o arquivo. Isso vocês têm que abrir dentro do diretório onde está esse arquivo de configuração, gerado automaticamente pelo VMD. Tudo bem? No fim, ele vai gerar esse arquivo DCD. O arquivo DCD é o arquivo de trajetória. Só que não é esse arquivo o arquivo final. A equilibração, né, o equilíbrio, é só uma etapa inicial para iniciar a dinâmica molecular. Por isso que ela geralmente é rápida, leva menos de um dia. Agora, a dinâmica molecular propriamente dita, que é esse arquivo aqui, é o mesmo processo. Aponta o diretório do NAND, número de núcleos e esse arquivo. E aí, deixa o computador calcular. Tudo bem? E aí ele vai gerar o arquivo DCD. E esse arquivo leva semanas e mais semanas para chegar no tempo que nós estipulamos, 40 nanosegundos. É muito importante, se possível, utilizar a versão com suporte à GPU, né, com os CUDA-cores, né, que é uma tecnologia da NVIDIA, pois isso acelera enormemente as simulações dinâmicas moleculares. Isso eu pude constatar na prática. Além de estar utilizando os 4 núcleos do processador, ele está utilizando grande parte da capacidade da placa de vídeo. Se nós formos ver aqui, ele fica oscilando na utilização, passa por 80%, depois diminui, depois aumenta novamente. Então, realmente, a sobrecarga no computador é bem alta. Está tendo noção da temperatura da nossa placa? Hoje está um dia uma temperatura úmida, né? Não está tão ensolarado.
a placa está aqui em 67 graus Celsius. E sendo exigida não ao máximo, mas grande parte da sua capacidade. Bem? E se exigir ao máximo, o computador ele pode travar, né? Porque o mesmo computador que eu realizei simulações é o que eu faço meus relatórios, faço as atividades do dia a dia. Tudo bem? Eu não sei se deu para entender, mas com o arquivo DCD e com o arquivo de topologia, e esse arquivo de topologia é o arquivo, ele gera dois. Um no formato PDB e outro no formato PSF. Isso quando nós fazemos o software VM dele, gera esses dois arquivos. No fim, depois de todo esse processo complicado, vocês vão precisar desses dois arquivos, de topologia, seja no formato PDB ou PSF, e o arquivo de trajetória, que é esse que ele leva semanas para gerar, que é na extensão .dcd. E aí, como é que nós vamos utilizar esses dois arquivos para analisar, né, obter todo tipo de gráfico comum nesse tipo de simulação, que é MSD, MSF, raio de giro, saber o total de ligações de tragédia formadas, saber o total de pontes salinas formadas, e talvez a parte mais legal, né, da simulação, conseguir gerar o vídeo. Né? Nós conseguimos construir um vídeo, tudo isso na linguagem Python. É a que eu utilizo. Ele é bem intuitivo. Eu vou colocar todo o script que eu utilizo. Aqui nós temos um exemplo. Esse aqui é a análise MSD, né, das flutuações em Angstrom em função do intervalo de tempo. Percebe que basicamente o que vocês têm que mudar é o nome do arquivo de topologia, está na extensão PSF, e o arquivo de trajetória, DCD. Só isso. O resto vai ser gerado automaticamente, ele vai fazer todo o cálculo. Com esses scripts que irei compartilhar, vai ajudar imensamente vocês. Tudo bem? Tem vários tipos de análise, inclusive para construir vídeos. Né? Eu tenho alguns vídeos de dinâmica molecular aqui no computador, obtidos também pelo script Python. Tudo bem? Por exemplo, um arquivo que eu obtive foi para entender como a condição de protonação, né, o pH do meio, afetou, né, as alterações conformacionais entre a proteína AC2 e a glicoproteína spike. Eu estarei abrindo. Deixa eu procurar. Eu vou procurar pela parte dinâmica molecular, NAND, e está aqui o vídeo. Esse arquivo foi gerado no Python, cujo script eu também estou fornecendo na descrição desse vídeo. Tudo bem? Analisar o vídeo é bem complicado, né, de forma qualitativa. É por isso que aqueles gráficos são tão importantes. Um gráfico desse, nós conseguimos determinar qual medicação é mais eficaz. Como? Quanto maior a flutuação, ou seja, quanto maior for o pico de MSD, maior, né, é a alteração conformacional. Isso estou considerando do complexo, né, ligante receptor. Vocês também podem fazer a composição de Poisson-Boltzmann, ok? Eu utilizo o plugin CAF, ok? Esse plugin, ele está incluso no VMD, pode ajudar imensamente. Como é que ele faz? Ele parte dos arquivos de trajetória, dos arquivos de topologia, e consegue estimar a energia livre de solvatação, energia livre polar, não polar. Os termos entrópicos são bem complicados de estimar. Esses eu ainda não consegui. Okay? Mas com isso você consegue descobrir a energia livre de ligação de uma forma muito mais precisa do que o Docker. Só que a vantagem do docking, do detrimento da dinâmica, é justamente que o docking
ele é rápido. Ou seja, você consegue simular vários ligantes. Para simular um ligante e um receptor leva mais de um mês para obter resultados coerentes. Então, para se ter uma noção do quão exigentes são as simulações de dinâmica molecular. Okay? Então, eu espero que não tenha ficado tão confuso esse vídeo. Sei que são muitos detalhes. Eu ainda venho aprendendo, buscando aprender novas técnicas. Foi realmente uma batalha muito longa para conseguir pelo menos realizar o que eu estou mostrando a vocês, né, de realizar essas simulações, obter os arquivos de trajetória e analisar a sua pesquisa. Ok? Então, eu espero que todos fiquem bem. Até mais. Muito obrigada.